A junção das energias hoje é bombástica. Ana, mas você só fala o lado negativo das coisas? Não é o lado negativo, é o lado negativo que você usa. Por quê? Porque o lado positivo você não precisa consertar. Quando tem uma frequência vibracional, ela vem para te ajudar a fazer um movimento de equilíbrio. Agora, se você não tem a informação, você vai vivendo, né, os trancos e barrancos sem saber o porquê de você ter tido determinadas atitudes. E hoje, o dia é regido por uma energia 8. O 8 é uma energia de muito poder, é de pessoas. Pessoas que têm o 8 são pessoas que normalmente estão em posição de comando e de liderança. E quando você tem a junção do dia 29, 2 e 9, somando da 11, que é o reciclador de energias, é muito movimento que envolve pensamentos, sentimentos e emoções, é muito movimento mundo interno. E aí o que acontece? Quando você tem o 11, que é o reciclador de energias, se você tem uma pessoa que está na liderança e no poder e é um reciclador de energias forte, o que acontece? Ele é um líder, um patrão, um chefe insuportável. Pensa numa pessoa insuportável e ele tem o poder. E aí você é obrigado a ficar quieto porque você depende daquele trabalho. Entende? O que acontece? A pessoa que está nesse lugar, que ela tem esse movimento, ela não recicla as energias, ela não trabalha o autoconhecimento, ela fica empoderada, ela fica nesse lugar, e isso não é só no trabalho, é dentro de casa também. Depende do lugar e da função que ela ocupa, se ela está no lugar de matriarcado, patriarcado, nossa senhora, aguenta, a pessoa é insuportável, controladora, ela é uma pessoa que ela quer dominar tudo. E ela é muito chata, porque ela é um vulcão pronto para explodir, cheia de lixo não reciclado, que despeja na primeira pessoa em quem ela tiver intimidade ou que for abaixo dela. Né? Não sei se você já conviveu com uma pessoa assim, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhava no turismo, eu trabalhava numa operadora grande de turismo e tinha uma chefona. E essa chefona era o poder absoluto, beleza? Ela comandava tudo de lá de Santo André e tinha milhões de guias espalhados por aí. Na época não tinha celular, ninguém sabia quem estava ligando, né? E o que acontece? A gente passava a mão no telefone e tinha que falar com ela, a gente ligava, dependendo da maneira como ela atendia, a gente desligava, ela não ia saber quem era, entendeu? Então, a gente sentia o tom de voz da pessoa. Ninguém ia se sujeitar, abrir a boca, falar alguma coisa para ela, se não fosse nada importante. Por quê? Porque ninguém queria ir levar, ser saco de pancadas, entendeu? Então, a gente vive isso no dia a dia com as pessoas, a gente às vezes é obrigado a aguentar esse tipo de coisas. Então, é importante você olhar para esse movimento em você. Por quê? A pessoa que está nesse lugar, ela bloqueia o fluxo da vida dela. Por quê? Se eu sou uma pessoa que sou contratada por você, que é cheio de poder, que usa esse poder de forma negativa, que é reciclador de energias, que é mal-humorado, que é azedo, se eu sou uma pessoa que fui contratada para fazer um serviço e eu sou criativa e eu também tenho meu 8, e eu quero te dar uma ideia para desafogar um pouco a carga que você tem e você me trata desse jeito, o que eu vou fazer? Eu vou guardar para mim. Entende? Então, as pessoas criativas, elas perdem a criatividade, elas economizam a energia delas, elas economizam a criatividade, em vez de ser uma equipe que colabora, é uma equipe que não tem vontade de colaborar com alguém assim. Vamos e venhamos, né? A junção das energias hoje é bombástica. Ana, mas você só fala o lado negativo das coisas? Não é o lado negativo, é o lado negativo que você usa. Por quê? Porque o lado positivo você não precisa consertar. Quando tem uma frequência vibracional, ela vem para te ajudar a fazer um movimento de equilíbrio. Agora, se você não tem a informação, você vai vivendo, né, os trancos e barrancos sem saber o porquê de você ter tido determinadas atitudes. E hoje, o dia é regido por uma energia 8. O 8 é uma energia de muito poder, é de pessoas. Pessoas que têm o 8 são pessoas que normalmente estão em posição de comando e de liderança. E quando você tem a junção do dia 29, 2 e 9, somando da 11, que é o reciclador de energias, é muito movimento
que envolve pensamentos, sentimentos e emoções, é muito movimento, mundo interno. E aí o que acontece? Quando você tem o 11, que é o reciclador de energias, se você tem uma pessoa que está na liderança e no poder e é um reciclador de energias forte, o que acontece? Ele é um líder, um patrão, um chefe insuportável. Pensa numa pessoa insuportável e ele tem o poder. E aí você é obrigado a ficar quieto porque você depende daquele trabalho. Entende? O que acontece? A pessoa que está nesse lugar, que ela tem esse movimento, ela não recicla as energias, ela não trabalha o autoconhecimento, ela fica empoderada, ela fica nesse lugar, e isso não é só no trabalho, é dentro de casa também. Depende do lugar e da função que ela ocupa, se ela está no lugar de matriarcado, patriarcado, nossa senhora, aguenta, a pessoa é insuportável, controladora, ela é uma pessoa que ela quer dominar tudo. E ela é muito chata, porque ela é um vulcão pronto para explodir, cheia de lixo não reciclado, que despeja na primeira pessoa em quem ela tiver intimidade ou que for abaixo dela. Né? Não sei se você já conviveu com uma pessoa assim, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhava no turismo, eu trabalhava numa operadora grande de turismo e tinha uma chefona. E essa chefona era o poder absoluto, beleza? Ela comandava tudo de lá de Santo André e tinha milhões de guias espalhados por aí. Na época não tinha celular, ninguém sabia quem estava ligando, né? E o que acontece? A gente passava a mão no telefone, tinha que falar com ela, a gente ligava, dependendo da maneira como ela atendia, a gente desligava, ela não ia saber quem era, entendeu? Então, a gente sentia o tom de voz da pessoa. Ninguém ia se sujeitar, abrir a boca, falar alguma coisa para ela, se não fosse nada importante. Por quê? Porque ninguém queria ir levar, ser saco de pancadas, entendeu? Então, a gente vive isso no dia a dia com as pessoas, a gente às vezes é obrigado a aguentar esse tipo de coisas. Então, é importante você olhar para esse movimento em você. Por quê? A pessoa que está nesse lugar, ela bloqueia o fluxo da vida dela. Por quê? Se eu sou uma pessoa que sou contratada por você, que é cheio de poder, que usa esse poder de forma negativa, que é reciclador de energias, que é mal-humorado, que é azedo, se eu sou uma pessoa que fui contratada para fazer um serviço e eu sou criativa e eu também tenho meu 8, e eu quero te dar uma ideia para desafogar um pouco a carga que você tem e você me trata desse jeito, o que eu vou fazer? Eu vou guardar para mim. Entende? Então, as pessoas criativas, elas perdem a criatividade, elas economizam a energia delas, elas economizam a criatividade, em vez de ser uma equipe que colabora, é uma equipe que não tem vontade de colaborar com alguém assim. Vamos e venhamos, né?